Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí nessa alegria maravilhosa, porque hoje o Carelli decidiu, junto com a Record, enfim, os diretores decidiram que estão avaliando as imagens do que a galera tanto pediu no Twitter. Pois é, gente, pra vocês que não acompanharam as redes sociais, desde ontem um momento aí de, até acho que votar, ainda estava rolando a votação, né, na verdade, a galera já começou a apontar aí o cochicho que a Anne fez no vídeo de Carol e tava pedindo anulação do poder. Enfim, passou a madrugada inteira, rolou aquela treta, Brenda, Matheus, Mussunzinho, água na cara, discussão de Ive, Pelanza, Fernando, enfim, aquela discussão generalizada, a galera já tava pedindo, tá? E aí a Record resolveu avaliar as imagens, e por enquanto a votação está suspensa, tá? Bom, não se sabe até que momento vai ficar? São 2 horas até eu soltar esse vídeo. Enfim, pelo menos até o momento desse vídeo está suspenso, tá? E aí é onde entra a minha opinião super sincera, tá, gente? Eu acho sim que deve ser anulado o poder, não só pelo fato de que uma DR poderia ter sido diferente, alguma coisa do tipo, não só por isso, tá? Pela justificativa que, vamos pegar um exemplo muito claro do ano passado, para quem acompanhou, foi onde o casal Fênix estava como casal Power, e aí eles votaram no melhor amigo deles, ali naquele momento da votação, e a justificativa deles foram que o quê? A gente vai votar neles porque eles vão entender no final o porquê desse voto. E aí tinha a ver com o poder. Então, assim, pra nós que estávamos, a gente estava assistindo, a gente já entendeu esse movimento. Porém, a Adriane Galisteu fez o quê? Como assim? Isso justifica pra gente, né? Fale o porquê que você está votando no seu amigo, no seu aliado, né? E aí foi aonde, não lembro qual que foi ali o movimento que a Débora fez, né? O casal Fênix fez. E aí foi, acho que alguma coisa que a Débora falou o seguinte, é porque tem alguma coisa a ver com o poder. E aí foi aonde a Adriane Galisteu fala, agora eu entendi, tem a ver com poder e tal. E aí, quando aconteceu esse movimento aí, foi aonde que a galera começou a pedir anulação do poder e aí o poder foi anulado. Enfim, não deu certo a estratégia que eles estavam fazendo. Mas daí partiu da Adriane Galisteu a instigar, inclusive a Adriane Galisteu, quando voltou do comercial, ela pediu desculpa, falou que não deveria ter feito isso, porém, mesmo assim, a decisão final da Record foi com que anulasse o poder. Eu achei totalmente errado porque eu vi que foi a Adriane Galisteu que instigou, inclusive ela pediu desculpa e falou que não deveria ter feito isso, tá? Enfim, anular o poder. Nessa situação de Anne e Carol, ela acabou cochichando no ouvido, aonde o microfone não conseguiu pegar, só as câmeras, e dá precedentes que ela poderia ter dito qualquer coisa naquele momento, e enfim, e ela estava com o poder na mão. Ou seja, uma coisa tão pequena que foi instigado pela apresentadora do programa, a Record, decidiu anular o poder. E aí a gente tem aonde a Anne, a gente viu ao vivo que a Adriane Galisteu falou, não converse com ninguém, não dê margem para que isso aconteça. Inclusive, algumas vezes esse ano ela já citou que teve exemplos como o ano passado, que foi esse exemplo que eu citei para vocês. E aí a Anne faz aquele movimento de cochichar. Poderia ter dito alguma coisa alta? Poderia. Poderia ter conversado? Poderia também. Mas aí o microfone tinha que ter captado, pelo menos pela produção, ter escutado e a gente também sobre o que foi dito naquele momento. E aí foi aonde a galera pede aí a anulação do poder, tá? Bom, se isso acontecer, a gente não sabe como a Record vai se movimentar, se eles vão, enfim, avisar a casa, se vão abrir a votação do período da tarde para a noite, ou se hoje à noite eles vão falar, olha, não vai rolar DR, aconteceu alguma coisa, a gente vai abrir do horário que eles vão passar hoje, né, até amanhã e não vai ter festa e vão fazer aí um outro cronograma para os próximos dias. Pode ser que aconteça isso, não sei, é a minha opinião, tá? Bom, mas antes da gente começar a fazer um resumão, falar também das tretas que aconteceu, gente, aproveita, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo. Comenta aí se vocês acham que deve ou não ser anulado, qual que vocês acham que deveria ser o posicionamento da Record, que eu quero saber de vocês, tá? E se inscreva, comenta bastante pra vocês ajudarem o criador de conteúdo, tá? Bom, e o que eu acho sobre aí o que a Anne fez? Bom, eu vou falar pra vocês, eu vou explicar primeiro o que aconteceu, o que ela vem fazendo aí nas últimas horas, antes da votação, os posicionamentos dela, e o porquê eu acho que ela realmente sabonetou, pipocou, arregou, enfim. Coloca aí como Anne Pelanza da forma que vocês quiserem, né? Sem contar que eles pedem respeito, não respeita ninguém, e eu vou explicar pra vocês direitinhos, tá? Bom, vamos começar pra vocês entenderem a treta, gente, olha só. Bom, vamos entender então essa treta, né? O porquê começou Pelanza, Anne, Ive, Fernando, discussão, tá, gente? Bom, vamos relembrar só um momento que lá no Quebra Power, a Anne e o Pelanza colocaram ali Fernando e Ive como casal planta. Não seria bem nesse sentido, né? Como ela explicou, a gente viu aí, né? Que era no sentido que eles sabonetavam, eles tentavam amaciar quando eles apontavam alguém na dinâmica, enfim. Não compravam briga, não se posicionavam, coisas básicas do jogo, no qual eles apontaram ali a Ive e o Fernando, certo?
Bom, a partir daí, o que acontece? A gente viu aí que a Anne acabou, junto com o Pelanza, anulando os votos que o Rádio Bala recebeu. Isso que ele tinha 4 votos, ia pra DR, certo? E aí o que acontece? Eles mesmos votaram em Rádio Bala e ficou muito incoerente, fazendo com que a galera pensasse que a pessoa sabonetou, que eles arregaram, que se eles votaram na pessoa, nada mais justo do que o quê? Se a pessoa tá votando naquela pessoa, é porque ela quer que vá pra DR, é porque se ela quer que ela vá pra DR, é porque ela também quer que essa pessoa saia, ou porque ela quer testar. Então, assim, não justificava a Anne anular o voto que o Radibala tinha recebido a ponto de salvar eles da DR. Então, assim, eles ficaram muito putos, tá? Porque, assim, eles apontaram tanto Ive e Fernando sobre tá sabonetando, pipocando, tentando justificar o injustificável, né? Sendo que eles fizeram igual e, na opinião deles, Anne e Pelanza fizeram isso, sabonetaram mesmo, tá? Bom, e aí é onde entra a justificativa de Pelanza e da Anne, tá? Eles tentaram reverter um pouco a história. Ela disse assim que os votos, estava escrito ali que era para anular da pessoa que tinha ali os votos, que a pessoa recebeu. E ela falou assim que ali era só tipo uma interpretação de texto, que ao mesmo tempo você não está anulando o voto para a pessoa não ir para a DR. Você está anulando os votos das pessoas que deram. Aí vocês estão falando que não estou me comprometendo, sendo que não é bem assim. Na verdade, eu estou tirando o poder de vocês de votarem, e aí eu estou me comprometendo com vocês. E não que eu não estou pipocando. É uma boa justificativa? Até é uma boa justificativa, né? Porque, querendo ou não, ela tirou ali o poder do Albert, o poder da Brenda que votou, da Ivy e do Fernando, né? Inclusive, até o próprio poder, porque ela acabou votando neles, né? Bom, enfim, aí foi aonde ela disse assim que não sabonetou. Porém, a Ivy e o Fernando não gostou e falou que isso não tem nada a ver, que na visão de jogo deles é sabonetagem. Inclusive, na minha sabonetagem, eu vou explicar pra vocês o porquê, tá, gente? Bom, pra quem vem acompanhando aí, né, as últimas horas ontem, antes da votação e também aí durante a prova dos casais, antes da prova dos casais e também depois da dinâmica, a Anne reclamou muito do Radibala, ela teve uma conversa com o Pelanza, ela conversou também com o Mussunzinho, inclusive ontem também ela falou que votaria no Radibala, que ele era a primeira opção de voto dele, ela fez as contagens de votos, ela sabia que Brenda e Matheus não seriam mais votados, ela falou, bom, as únicas pessoas que vão votar em Brenda e Matheus é Carol e Mussunzinho e também Radibala e Elisa, talvez Luana e Andrade, quer dizer, talvez a Lu Andrade e o Haddad. Então ela falou assim, bom, eles vão ter 3 votos. Na nossa contagem, ou vai empatar, ou ele vai receber mais votos. Então ele já vai estar na DR, independente do poder. Então, assim, ela já estava votando ciente que ele ia receber votos o suficiente para parar na DR, tá? Então, quando ela traz essa justificativa de que a gente não queria que ele fosse para DR e que a gente viu um efeito manada para cima deles, que as pessoas foram convenientes para tentar se safar, é uma justificativa totalmente incoerente do que ela vem aí pontuando durante o dia e também até desde quando foi feita a prova dos casais, tá? Então, assim, a Anne já sabia que esse movimento existia, ela já tinha feito as contas dos votos, ela já tinha conversado com o Mussunzinho, ela já tinha conversado com o Bruno Passi e com a Michelle, então não adianta. Bom, para eles dentro da casa, eles podem até acreditar nesse posicionamento dela e da forma desse pensamento dela. Porém, a gente que acompanhou e assistiu todos esses momentos, a gente sabe que não é verdade. E aonde a gente coloca a Anne junto com o Pelanza no lugar que não se comprometeram, pipocaram e ainda tentaram reverter o jogo e ficaram muito putos de ser indagado. A galera falar que não gostou, que eles foram incoerentes, porque na verdade no fundo ela sabe que foi isso, tá, gente? É isso que aconteceu de fato na relação ali, tá? Então assim, ela ficou mesmo realmente depois da treta de Brenda e Matheus, foi aonde ela falou, não, realmente eu não vou ter como mandar o Radibala e vou fazer Brenda e Matheus ir sim pra DR. E não só isso também, né, gente? Ela também quer ver Ivy e Fernando fora do reality, né? Porque ela, pela visão de jogo que todo mundo tem, sabendo que o casal estão indo para a quarta DR já voltaram, é óbvio que a terceira pessoa, talvez, quase 99,99% ali, né, na visão deles de jogo, que a terceira pessoa vai sair. Então, assim, é um movimento que eles fizeram para também tentar eliminar uma pessoa no qual eles não estão simpatizando. E é isso, tá? Bom, e aí a gente pode concluir o quê? Depois que eles fizeram esse movimento, não foi só eles, né? A gente tem que pensar o seguinte, a Lu e o Haddad, eles são amigos, são aliados ali de Ivy e Fernando. Se realmente eles não quisessem que Brenda e Matheus, achando que são fortes, fosse pra DR, eles poderiam ter ajudado a fazer um voto diferente. Se o Radibala ficou tão putinho com a Ivy e o Fernando sobre o voto, e eles falaram, nossa, não acredito que vocês fizeram isso, eu senti uma facada nas costas, por que também ele não fez um movimento diferente em votar em uma outra pessoa
para tentar salvar as pessoas no quais ele tem mais aproximação, mais conversa, que ele não é bem um aliado pro Radbala, mas ele tem uma troca com o Fernando ali, sabe? E aí ele vem falar que é facada nas costas. Então eu vejo assim o seguinte, eu vejo que Radbala e Elisa e Lu e o Haddad, eles não fizeram um movimento para tentar salvar a Ive e Fernando, e eles mesmo assim insistiram numa tecla no qual eles veem que o público está fazendo com que eles voltem, né? Então assim, há erros de todas as partes. Porém, aí a Ive, junto com o Fernando, precisa abrir os olhos para essas pessoas no quais não fizeram nenhum movimento para salvar. E aí é onde a gente pode entrar que Albert e Adriana, junto com Brenda e Matheus, fizeram um movimento, né? O Brenda e Matheus fizeram um movimento para se salvar da DR, que era uma oportunidade para eles se salvarem, né? E eles também têm justificativa para votar no Radbala e na Elisa, tá? Mas aí, quando ele vê que a Lu e junto com o Haddad não fizeram esse movimento, porém, Albert e Adriana, que também tem justificativa, fizeram esse movimento para salvar, quem são as pessoas ali que se jogaram na frente, né? Por defesa, por também aproveitar uma chance, um momento. Foram eles, não foi nem a Lu Haddad, e a Lu e o Haddad, e nem o Radbala e a Elisa que fizeram esse movimento. Então, assim, aí o Fernando precisam acordar para esse movimento que existe na casa, tá? Que eles não foram amigos para tentar fazer uma defesa. Porque assim, se a gente for falar de efeito manada, os votos que Brenda e Matheus receberam, Albert e Adriana receberam, Rogério e Baronesa receberam lá nas primeiras semanas, quando eles estavam ainda no jogo, eles fizeram um movimento, efeito manada, que eles disseram, né? Eles fizeram um movimento para se defender da DR, mas quando eles usaram esse movimento, que a gente pode falar que foi um efeito manada, todo mundo falaram, não é um efeito manada, é que cada um tem uma justificativa específica, porque cada um mexeu com o todo. Então, assim, eles usaram essa justificativa, mas daí quando vem a Ive e o Fernando trazendo uma justificativa, vem a Brenda e Matheus fazendo uma justificativa, Albert e Adriana fazendo uma justificativa, para eles foi efeito manada com apenas 4 votos. Está totalmente errado, né, gente? A gente precisa olhar para os dois lados, porque assim, eles também fizeram esse movimento, tá? Bom, e aí é onde a gente pode entrar aí no assunto Radbala, que ele também acabou ali conversando com o Albert, que acabou não gostando de ser colocado nesse movimento de efeito manada, como ele disse, tá? Bom, o Albert chegou nele, depois de tanta discussão ali, e falou, olha, não tô gostando do que você está falando, você sabe que você votou em mim várias vezes, eu justifiquei para vocês, e a minha oportunidade de votar em vocês foi esse momento, né? Eu tinha opção, eu tenho opção ali porque eu recebi 6 votos da casa, então eu posso votar em quem eu quiser aqui dentro. Então, assim, não foi um efeito manada. E aí o Albert, ele frisou várias vezes, quem começou o voto em você? Qual foi a justificativa que a pessoa deu? Foi a Anne Pelanza. Então, o que acontece? Foi efeito manada da onde? Que sentido? Sendo que o quê? Eu tenho a minha justificativa. Brenda e Matheus têm a justificativa deles porque ele tem a opção de votos, assim como eu, quase todo mundo da casa, né? E vocês também votaram nele. E aí eles foram praticamente os últimos para votar e fizeram um voto de defesa para sair da DR. Aonde está o efeito manada? E aí o que acontece? O Radbala, né? Ele tentou contornar a situação, ele concordou com os votos dos dois, falou que realmente está super coerente. A única pessoa que falou que foi no efeito manada foi a Ive e o Fernando. Pode ser que tenha ido, e eu acho que foi? Pode, mas ele usar isso, que foi um efeito manada, eu acho totalmente contraditório. Ele tem que falar que a Ive e o Fernando aproveitou o bonde para poder ir junto, mas não foi efeito manada. As pessoas tinham justificativas diferentes e tá tudo certo, tá? E ainda ele quis levantar também, não só isso, né? Ele quis levantar, assim, que o Albert, junto com a Brenda, Matheus, o Jair Baronesa, fizeram um efeito manada em Haddad quando votaram neles. E aí o Albert falou, não, nunca foi efeito manada, foi matemática. Efeito manada foi o que vocês fizeram quando votaram 6 em mim, 6, 7 em Brenda e Matheus, 6, 7 em Rogério Baronesa. Isso é efeito manada, então não tem como justificar o injustificável. E eu devo concordar com o Albert, porque isso foi um efeito manada. Porém, se a galera não quiser olhar como um efeito manada, aí vai de cada um, porque a galera também quer se defender, né? Porque o erro, a justificativa, só vale quando é do adversário, ou quando é do amigo, quando tá tudo certo, né? É totalmente ali conveniência, tá? Bom, e aí a gente pode aí também falar aí da treta de Carol e Mussunzinho, que a gente não sabe o porquê começou e como começou, tá? Bom, a gente viu aquela discussão ali no ao vivo, e aí a gente viu ali que o Matheus queria falar, o Mussunzinho não deixava, e aí teve o bate-boca, aí o Matheus levantou lá que foi chamado de agressor, falaram de novo do bafo, as acusações, palavras capacitistas, termos capacitistas, enfim, várias coisas foram levantadas, e o Mussunzinho e a Carol não deixavam falar, e ao mesmo tempo foi um bate-boca, né, um toma lá da cá, né. Bom, teve um momento ali que a gente viu no ao vivo que
o Matheus foi falar, né? E aí, não, na verdade, a Adriane Galisteu interrompeu, deixou o Mussunzinho falar, e depois o Matheus falou, né? Justificou o que iria fazer. E aí eles começaram a fazer a mesma coisa que o Mussunzinho e a Carol estavam fazendo enquanto o Matheus estava tentando falar, né? E aí foi aonde a Anne acabou entrando no meio, falando assim que era para eles terem respeito, que a Adriane Galisteu deu a palavra para Carol e Mussunzinho falarem, e depois na vez deles eles falavam, e aí a Brenda acabou não gostando do posicionamento da Anne. Talvez seja com isso aí, né, fora as tretas que já estavam acontecendo, foi aonde a Anne decidiu aí mudar totalmente a forma dela jogar com o poder que ela tinha na mão, certo? Bom, e aí o que acontece? Quando a Anne foi se intrometer ali, a Brenda falou, bom, engraçado, né? Porque até então o Mussunzinho estava se intrometendo, ninguém falou para ele parar. Eles estavam nos atacando, ninguém falou para ele parar. Porém, quando a gente começa a rebater, quando a gente começa a falar, a gente sai como errado, a gente sai como não sei o que e tal, sempre alguém acaba nos colocando como os piores, a gente que começou a treta, a gente que acusou, a gente que gritou, tudo é a gente, né? E eu devo concordar com a Brenda, né? Porque assim, é muito conveniente até a página 2, porque a galera, eles só vê quando o outro começa a atacar, e aí eles acham ruim, eles falam que não deve se posicionar desse jeito, não deve isso, não deve aquilo. Então assim, eu entendo muito o lado da Brenda, porque o Mussunzinho estava realmente não deixando o Matheus falar. Bom, e aí foi aonde a Brenda também trouxe ali de novo, você fica trazendo coisas capacitistas, meus advogados estão pegando todas as imagens, fica me xingando, me ofendendo, falando de mim, coisas e tal. Bom, a Anne, nesse momento, ela falou assim que a Carol sabe muito bem o que é termos capacitistas que ela já passou para ela. Então, assim, a Carol aprendeu, ou pelo menos ela acha que aprendeu, né? Bom, a Brenda acabou não acreditando, a Brenda falou, então se ela sabe, então por que ela fica repetindo, né? E aí foi aonde fica aquele mesmo discurso que o Mussunzinho e Carol sempre traz, né? Não sabe as coisas que falam, ficam acusando a gente, fica levantando bandeiras importantes e causas, banalizando coisas e causas importantes, e ficam falando coisas que não sabe. E eu disse já no último vídeo, quem será que não sabe? Será que é Brenda e Matheus que não sabe? Ou se é a Carol que fica falando termos, né, repetindo isso várias e diariamente? Coisas que a gente não vê, mas pelo menos o que a galera comenta lá dentro, né? Então assim, quem de fato não sabe? E aí, quando a Anne traz também, eu já falei pra ela já aprendeu, ela sabe sim o que é isso. Aí já dá um quê? Uma assinatura dizendo que realmente a Carol não sabia, que realmente a Carol estava fazendo isso, sabe? Mas eu acho engraçado da forma que a Anne se posiciona diante a isso, e eu também devo concordar com a Brenda, que a Anne se posiciona quando é conveniente para ela e quando é um aliado e quando é um amigo, né? Por quê? Eu vou citar para vocês alguns momentos, tá? Bom, a gente já falou do Radbal e da Anne, né? Mas teve uma conversa que o Pelanza teve com a Anne, que foi antes da prova dos casais, que a Anne fala, olha, eu estou super chateada pelo seguinte, ela falou isso pro Pelanza, tá? Vou fazer só um parêntese. A gente, quando a gente não gostou de algumas coisas aqui dentro da casa, a gente apontou. E ela citou, por exemplo, a gente, quando não gostou da André e na Inter falar de algumas coisas, a gente apontou. Quando Brenda e Matheus falaram algumas coisas, a gente também apontou. A Albert e a Adriana, quando falaram algumas coisas, também a gente apontou. E aí, o que acontece? A Michelle, ela acabou sinalizando pra mim, foi a Michelle que deu esse toque pra ela, tá? Que o Radbala também fez igual. E aí, por que a gente não cobrou da mesma maneira? Por que a gente não se posicionou da mesma maneira? E aí foi aonde o Pelanza diz assim, bom, a gente não se posicionou, né, se é isso que você está se cobrando, é porque a gente sabe que tem um porquê, a gente entende um porquê. Então, assim, a gente, por estar perto, a gente meio que entende o porquê ele teve aquele tipo de atitude. E aí a gente volta a dizer que o quê? Eles tomam um posicionamento antes mesmo deles saberem o porquê, e eles não se colocam no lugar de Brenda e Matheus, porque eles não sabem o que passa, eles não sabem, não conversam, não querem entender o outro lado, que foi aonde a própria Brenda disse que a Ivy comprou aquela briga lá e não foi entender o porquê. Então, assim, por que na hora ali que ela não tomou as dores do Radbal e ela mesma assumiu isso, né, que foi um erro dela dentro do percurso deles do programa, que ela deveria ter feito isso com o Radbala. E aí, por que ela não fez isso com a Carol e com o Mussunzinho também? Na forma, quando a Carol falou, o Mussunzinho falou sobre o cara que bate mulher, sobre peitar, coisas machistas, sobre o bafo. Por que ela não faz isso? Porque a mesma visão que ela teve do Radbala, que ele teve um porquê de ter feito aquilo, ela tem a mesma visão de Carol e do Mussunzinho, o porquê que eles estão ofendendo dessa maneira. E aí, só que ela não se coloca no lugar do adversário. Então é muito mais fácil ela se posicionar protegendo quem é aliado do que ela se posicionar contra ou tentar corrigir ou se colocar como imparcial. Independente se eu gosto de você, eu sou totalmente contra isso e realmente não quero concordar, mas de fato isso não deve acontecer, não pode ser dito isso. Isso foi totalmente grave, coisas que a Anne não faz. Então, assim, a própria Anne assumiu essa culpa. Então, ela sabe que ela está nesse posicionamento errado,
que inclusive a gente pode ali de novo voltar na onde ela acaba não usando o poder para pôr o Radbala, porque ela totalmente volta com o pé dela para trás, ela e o Pelanza, e arregam nesses momentos, tá? Então, assim, eu devo concordar com a Brenda que ninguém nunca se coloca no lugar dela e ninguém nunca vê as formas que eles são ofendidos. Não que isso anule o que eles fizeram também, mas também precisam ver os dois pontos e precisam sinalizar ali o que foi errado, o que foi dito, enfim, o que foi acontecido naquele momento, certo? Bom, dito tudo isso aí, né? Aí a gente tem a briga que aconteceu aonde a Brenda e a Carol acabaram ali discutindo. Não se sabe aonde começou. Diz a Carol que foi a Brenda que começou. Depois a Brenda disse que foi a Carol que começou. Teve um bate-boca ali, né? A Carol falou pra Brenda que a Brenda tinha o quê? Uma cara de cão, que ela era horrorosa, que ela era uma pessoa escrota, que ela era um lixo. E nesse momento da discussão, a Brenda não chegou a xingar ela nesses momentos, né? Ela falou, você deve maquiar, eu trabalho com imagem, você vem falar do meu bafo, alguma coisa do tipo. E eles estavam cortando o alho, né? E aí o Mussunzinho foi pra ela com os alhos em direção, falou, vai cortar alho. E ela achou que o Mussunzinho ia encostar o alho nela, alguma coisa nisso. E ela ficou na defensiva. E teve mais um bate-boca ali, enquanto isso, o Mussunzinho ficou falando que o Matheus era bundão, isso e aquilo. Bom, o ápice da água foi quando a Carol disse que o Matheus era frango. Frango, frango, ela repetiu várias vezes. E foi aonde que a Brenda falou frango e pegou e jogou a água na Carol. Porém, a Carol estava de frente. A Carol estava olhando para Brenda e Matheus na hora que a água foi em direção a ela. O Mussunzinho estava de costa, realmente não viu de quem foi jogada a água. Ele achou até que foi o Matheus que fez isso, tá? E aí foi aonde a Carol falou pra casa inteira que ela estava de costa quando a Brenda fez isso, sendo que não foi isso que aconteceu, tá? Bom, e aí aonde a gente tem aí a discussão, a Carol empurrou a Anne, né, tentando ali, quando a Anne foi tentar segurar, empurrou a Elisa também. E aí o Mussunzinho passou por trás, foi em direção ao Matheus. Se não fosse o Bruno, né, ter segurado o Mussunzinho, com certeza tinha rolado uma agressão ali. E aí o Bruno acaba empurrando o Mussunzinho empurra o Bruno de volta e rola 2 empurrões ali. Não sei de que forma que é visto isso na Record, né? Porque querendo ou não, se você encosta no amiguinho na hora de você tentar segurar ou separar, acaba rolando uma agressão. Então por isso que o medo das pessoas ali dentro, na hora que está ali com todo mundo exaltado, é aonde a pessoa acaba perdendo a cabeça e mesmo ela não querendo, ela acaba agredindo a outra porque ela queria agredir a pessoa no qual e a pessoa foi separar. Então, assim, por isso que as pessoas não separam, tá? Então, assim, por isso que rolou esses empurrões. Porém, a gente não sabe o posicionamento da Record em questões disso, mas a gente já sabe, no final das contas, no que isso vai dar, tá? Bom, mas comenta aí embaixo o que vocês acharam a respeito aí das tretas que aconteceram, dos posicionamentos também, tá? Bom, eu tentei explicar pra vocês da melhor maneira possível pra vocês entenderem o porquê eu acho que a Anne pipocou, né? A discussão aí do Radbala com o Albert tentou dar uma volta, né? E depois disse assim que só a Anne junto com o Fernando foi efeito manada, né? Porém, ele esqueceu que o voto dele sempre é voto em Brenda e Matheus, Albert e Adriana, né? Sempre foi, inclusive foi uma das coisas que a própria Anne acabou falando ali naquela conversa que teve com os Passos, Mussunzinho e Pelanza, né? Durante, quando ela falou que votaria em Radbala, que ele sempre se esconde nisso, sempre vota na mesma pessoa para não se comprometer. E aí ele fala que ia ser feito manada com 4 votos, e porém não viu votos da galera que recebeu lá desde o início do programa, 6, 7 votos, não era efeito manada, mas na cabeça de Radbala era porque todo mundo tinha justificativa, tá? Enfim, tentou dar uma volta ali, né? No final ele disse assim que só foi Ivo e Fernando que estavam no efeito manada e tal. Bom, e aí a gente pode concluir que será que vai ser dessa votação? Vamos ficar esperando aí pra ver o que a Record vai fazer, né, gente? Bom, daqui a pouco a gente vai fazer um outro vídeo pra gente falar os últimos acontecimentos. A gente vai dar continuidade sobre a treta que a Anne teve com a Brenda, os posicionamentos dela, o Mussunzinho depois do acontecido. Vamos falar aí também o que eles conversaram também hoje de manhã e também como que vai estar o climão aí durante o dia, tá, gente? Então aí, por volta de umas 6, 7 horas da noite, eu faço um outro vídeo pra gente poder fazer um adentro aí do que aconteceu de fato, tá? Bom, aproveita então, gente, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam, arregou ou não, foram sim, cobraram briga de Mussunzinho e Carol. Comenta tudo que vocês quiserem que eu quero saber, tá? Mas não se esqueça que daqui a pouco vai ter um outro vídeo também, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!